mais que a revelação da palavra, a revelação de quem Ele é, Senhor. Nós precisamos mais de quem Tu és, Senhor, em nossas vidas. Precisamos mais. Precisamos mais de Ti, Senhor. Precisamos mais de Ti, Senhor. Precisamos mais e mais. Nós sabemos que o Senhor tem algo preparado para nós, uma nova história. Vamos declarar juntos, vamos! E uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de Sua boca. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de Sua boca. Te abençoarei. Se você é abençoado pelo Senhor, dá um glória a Deus. Aleluia. Te abençoarei. Aleluia. Pra um novo tempo me chamou, a minha sorte restaurou. O Seu caminho me mostrou, não ando só, comigo está. Sua palavra revelou, de autoridade me cobriu. A Ele sirvo com temor, eu viverei para o Seu louvor. Declare! Esse é o tempo certo, o lugar certo. Eu deixarei encher meu cálice até transbordar. O tempo certo, o lugar certo. Eu corro e me lanço em Seu vivo caminho.
Deixa o céu
Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
vamos falar um pouquinho sobre generosidade, né? O nosso tempo para generosidade agora. Amém. Eu queria só que vocês pensassem em uma situação. Vamos imaginar. Eu queria que vocês imaginassem essa situação. Sua patroa, essa patroa rica que você tem, esse patrão rico que você tem, ele vai viajar, ele vai fazer uma viagem longa, mas ele deixa sua casa, seus animaizinhos de estimação ali, seu cachorrinho, seu gatinho, para você cuidar da sua casa. E ele confia tudo que ele tem, ele confia a chave da sua casa a você. Tá bom? E diz, olha, cuida tudo, eu não sei quando eu vou voltar. Mas quando eu voltar, a gente se acerta, eu vou te recompensar. O que é que você ia fazer? Será que você, no outro sábado, ia chamar seus amigos e fazer uma grande festa, porque a casa estava vazia? Será que você ia chamar todo mundo para tomar banho na piscina? Será que você ia viajar uns 2 dias e deixar os cachorros sem comer? Supostamente que não, porque você não sabe quando é que ele vai voltar. Você quer honrar o seu patrão e você também quer honrar o seu nome e você quer também a recompensa, sim ou não? Então você vai dar o seu melhor. Você vai dar o seu melhor quando aquele patrão estiver viajando. Você sabe que a mesma coisa o Senhor Deus fez conosco também. Jesus falou muito sobre isso. E o Senhor Deus nos confiou tempo, nos confiou recursos, nos confiou finanças, nos confiou talentos, para que a gente usasse, produzisse, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar e Ele vai pedir contas de tudo isso que Ele nos deu. E nós estamos aqui fazendo, e Jesus ainda nos deixou uma palavra muito forte. Essa palavra está lá em Marcos capítulo 33. Eu queria que o irmão colocasse essa palavra, esse versículo, por favor, o texto de Marcos. Olha, presta bem atenção nessa palavra do Senhor Jesus para nós. Fiquem atentos, vigiem, porque vocês não sabem quando virá esse tempo. O 34? É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos. A palavra que salta para nós aí é vigiar. Vigiar. E o que é que significa vigiar? Não é ter medo. É estar atento. É estar olhando, atento ao nosso coração. Quando nós falamos nessa palavra aqui de generosidade, nós estamos falando do coração, porque tudo vem do coração. Está atento ao coração, se ele não está, porque é muito fácil esse coração de se desviar, de colocar a sua confiança naquilo que a gente tem, de se apegar naquilo que a gente tem com medo de faltar. E muitas vezes nós não colocamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos para trabalhar, para servir, para ajudar o próximo. Quando foi a última vez que você semeou na vida de alguém? Quando foi a última vez que você semeou, ainda que seja uma semente pequena, na vida do seu irmão, na vida dos seus pastores, na vida dos seus familiares no Brasil? Tudo que o Senhor nos deu nas nossas mãos é para a gente usar, para abençoar a outros. Nós somos canal de bênção. Então, esse momento aqui fala de generosidade, fala de entregar, de dar. E essa questão do vigiar o coração é tão sério, amados, porque ele é tão fácil de ser enganado. Ele é tão fácil de desviar do nosso propósito, da nossa confiança em Deus. A gente se apega muito àquilo que a gente tem. Eu vou contar bem rapidinho, um testemunho aqui rapidinho para vocês entenderem isso. A gente tinha uma casa lá no Texas, né? E essa casa, ela tem um valor muito, muito sentimental, muito emocional para mim. Eu era muito pegada com essa casa, porque nós terminamos de criar nossos filhos ali.
E foi a nossa primeira casa ali no Texas. Moramos mais de 20 anos naquela casa. E eu nunca queria vender aquela casa. Mesmo quando a gente se aposentou, ela ficou alugada. E eu dizia à minha esposa, nunca vou vender minha casa. Nunca vou vender minha casa. Parecia que era o meu porto seguro ali, sabe? Eu dizia, quando eu ficar velhinha, eu quero voltar para lá. Eu quero ficar lá naquela casa, eu quero ficar lá. E meu esposo sempre falava, vamos vender a casa, vamos vender. E eu nunca queria vender aquela casa. E aí um dia eu senti como essa palavra, vigia, 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 vigia. E então quando a obra começou aqui na Lagoinha aqui, em nossa igreja, começamos, nós não estávamos aqui, mas nós estávamos lá acompanhando e orando, e a gente vendo a luta, como estava tão feio aqui, os pisos feios, tudo feio, muito feio, e os irmãos aqui na obra, e meu coração começou a queimar por esse lugar, por essa obra. O que é que a gente pode fazer para ajudar mais? A gente sempre foi fiel nos dízimos, nas ofertas, aqui, mandando para cá, mas precisava mais. E então Deus colocou no meu coração de vender a casa. E de um dia para a noite, de um dia para o outro dia, de uma noite para um dia, todo aquele amor, aquele apego que eu tinha, foi embora. E com a venda dessa casa, nós podemos, com os dízimos e as ofertas nessa casa, nós podemos abençoar essa obra. E eu fiquei em paz, meu coração ficou em paz, porque eu não queria meu coração atado, amarrado a nada desse mundo, porque tudo aqui é passageiro. Como essa casa que o seu patrão te confiar não é tua, também tudo que o Senhor nos deu não é nosso. É temporariamente nas nossas mãos, amém? E o Senhor espera que nós possamos colocar Ele para trabalhar. E o melhor lugar para investir, para colocar a nossa semente, para plantar, para semear, é no reino de Deus. Porque aqui é semente que vai ter colheita para toda a vida. Até que Cristo venha, essa obra vai seguir crescendo, tocando vidas. E outro lembrete rapidinho que eu quero fazer aqui, é para os pais. Papai, mamãe, domingo de manhã, lembre de dar oferta para seu filho. Tá bom? Lá na salinha a gente tira a oferta. E às vezes os meninos não têm nada, nem um dinheiro, nem uma moedinha. Então, a partir eu sei que, olha, aproveite o tempo, porque o dinheiro, espécie, está desaparecendo. Essa geração aqui talvez vai ser a última que conhece o dinheiro, porque daqui a uns anos não vai mais ter dinheiro, só vai ser no cartão. Agora, para o menino ter o cartão, vai esperar até 18 anos, quando pode ter uma conta. Ensina as crianças a depositar ao Senhor, a ofertar ao Senhor, porque quando eles ficarem adolescentes, que começarem a trabalhar, eles vão aprender, eles vão ter isso no coração. Eu preciso ofertar na casa do Senhor, porque desde pequenininho que eu oferto na casa do Senhor. Amém? Mas eles precisam aprender desde agora. Então, por favor, papai, mamãe, domingo, a hora da ofertinha lá, quando a gente cantar a musiquinha da oferta, eu quero ver todas as crianças trazendo sua ofertinha. Não importa quanto é, se é uma moedinha, se é $1, se quanto que seja, mas que deposite na casa do Senhor. Amados, o financeiro nosso, isso aqui não é sobre o financeiro, isso aqui é sobre um coração generoso, um coração que sabe amar, um coração que sabe obedecer e um coração que sabe confiar. Amém? Esse é o momento de adorar em amor, em confiança e em dependência do Senhor. Não é sobre dinheiro, mas semeia no reino do Senhor. Esse é o melhor lugar. Aqui você tem as formas de semear, aí de você ofertar. Também tem as salvas e tem a maquininha, se você precisar de maquininha, ok? Vamos orar para que o Senhor venha multiplicar na vida de vocês. E vigia. Não deixe esse coração se apegar a nada do que é temporal. A se apegar às coisas que são eternas, construindo tesouros no céu. Pai celestial, Pai querido, nessa noite nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, e dizer que tudo é Teu. Tudo é Teu, não é nada sobre nós, não é nada nosso. O Senhor nos confiou por um propósito, Senhor Deus, mas nós devolvemos a Ti porque nós Te amamos, porque nós confiamos em Ti, porque o nosso coração não está nas coisas dessa terra, Senhor.
Agradecemos, ó Deus, por esse momento especial que temos o privilégio de poder semear na tua casa, no teu reino. Venha abençoar o teu povo, abre portas para aquele que está sem trabalho. Multiplica as entradas financeiras dos meus irmãos, Senhor. Multiplica, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que cada centavo, cada dólar, cada oferta nessa noite seja multiplicada a 100 por 1 no teu reino e na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Esta canção só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Se você já ofertou, eu quero te convidar a se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor, diz isso. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Da minha vida, tu és, Jesus.
lagoinha, vamos, declare isso. Eu vou confiar, vamos. Diga isso a Ele. Aleluia. Eu vou construir, vamos. E eu vou construir minha vida. Ei, tu és, oh. Eu vou confiar. Santo, declare santo. Vamos. Santo és incomparável. Isso. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Eu vou construir, vamos. e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Levanta suas mãos nessa noite, Lagoinha. Fecha os teus olhos. Não se distrai nessa noite. O Espírito de Deus está aqui e Ele está reconstruindo aquilo que foi destruído. Fecha os teus olhos, não se distrai. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele está refazendo aquilo que foi desfeito. Só que quando Deus refaz, Ele refaz mais glorioso. Quando Deus refaz, Ele faz Ele faz maior do que era. Quando Deus refaz, Ele faz mais sobrenatural. Quando Deus refaz, não se entende, não se explica, é sobrenatural. O Espírito Santo está nesse lugar dizendo para algumas pessoas aqui: até aqui você fez, agora está na hora de eu fazer. O Espírito Santo está dizendo aqui a algumas pessoas: até agora você realizou, foi tudo natural, agora está na hora do meu poder começar a agir em você e através de você. Até agora foi com o seu entendimento, até agora foi com o seu conhecimento. Está na hora da minha sabedoria se manifestar na sua vida. Toda decisão que você tomar, todo passo que você der, o Espírito Santo está te dizendo nessa noite: sou eu que vou te orientar. Porque muitas vezes o que parece ser um sim aos teus olhos, aos olhos de Deus é um não. E o que parece ser um não para você, para Deus deve ser um sim. Para você, o que parece ser grande para Deus é pequeno. E que muitas vezes achamos o que é pequeno, Deus tem a capacidade de tornar grande. Porque o que chega nas mãos de Deus pode até ser pequeno, mas o que vai sair vai ser grande. Você pode até chegar nas mãos de Deus pequeno, mas você vai sair grande para a honra e glória dEle. Então Deus está dizendo nessa noite para algumas pessoas aqui: coloque em minhas mãos. Coloque em minhas mãos. É pouco agora, mas coloque em minhas mãos, porque nas minhas mãos se multiplica, nas minhas mãos sementes se multiplicam, nas minhas mãos se multiplica a prosperidade, nas minhas mãos as bênçãos se multiplicam, nas minhas mãos o que parece ser nada se torna muito. Eu sou o Deus que pode do nada fazer coisas maravilhosas em tua vida. Com seus olhos fechados, declare mais uma vez: eu vou construir. Diga: eu vou construir.
Você pode aplaudir bem alto o Senhor nessa noite. Aleluia! Diga: eu vou construir minha vida no Senhor Jesus. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Esse é o nosso culto fé. Você conseguir me dar um pouquinho do fundo musical também aqui no meu retorno? Só bem baixinho. Eu quero uma musiquinha aqui também. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus aí, igreja? Você pode fazer barulho para Ele nessa noite? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos chegando no final da nossa campanha Recomeços. E Deus já colocou no meu coração o tema para a campanha de maio. Se chama mudança. Campanha da mudança, é isso aí. Só que hoje a gente vai ter um pouquinho uma provinha só do que está por vir. Porque hoje nós não vamos falar apenas sobre mudança. Tem um fundo musical aí? Nós vamos só falar de recomeço, desculpa. Nós vamos falar também de mudança. Diga: recomeço. Mais alto: recomeço. Mais mudança. Por que recomeço mais mudança, pastor? Porque muitas vezes as pessoas acham que porque elas recomeçam, elas automaticamente vão mudar. E a verdade é que recomeço não automatiza mudança. Ou seja, mudança não é um resultado natural de quem recomeça. A ideia é mudar, a intenção é mudar, o plano é mudar, irmão, mas se não houver um posicionamento correto, se não agirmos corretamente, depois que recomeçamos, não haverá mudança. E se não houver mudança, depois do recomeço, em vez de você progredir, você regressa. Você volta de onde você saiu, você volta para a estação que supostamente terminou, você volta para o ciclo que supostamente se encerrou, e lá você não vai viver mais nada. O novo de Deus para você está na nova estação que você vai começar. O novo de Deus para a sua vida, o novo de Deus para a sua família, está no novo ciclo que Deus já iniciou na sua vida. Mas para isso, para recomeçar e mudar, precisamos posicionarmos corretamente. Porque cada vez que voltamos ao estado anterior, cada vez que voltamos para a estação passada, se torna mais e mais difícil de recomeçar. Alguém já experimentou isso aqui? Eu posso levantar minha mão e dizer: cara, eu sei o que é isso. Quantas vezes eu, longe dos caminhos de Deus, voltava, começava bem, depois regressava de novo. Só que cada vez que eu regressava, parece que o meu passo para trás era maior ainda. E se tornava cada vez mais e mais difícil de recomeçar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você não vai regressar, você não vai voltar atrás, você vai recomeçar. Mas haverá, em nome de Jesus, mudanças na tua vida e na minha vida. Diga: eu não vou voltar atrás. Há um princípio de quem regressa, sempre é mais difícil. Você vê isso quando a Bíblia vai falar de quem é liberto de espíritos malignos. A pessoa que é liberta do espírito maligno, se a casa dentro dela não é colocada em ordem, não é arrumada, irmão, o demônio volta, só que ele volta 7 vezes pior. Então, o nosso objetivo no final dessa campanha é recomeçar sim, mas também mudar. E eu quero declarar sobre a sua vida: haverá mudança de hábitos, haverá mudança de costumes, haverá mudanças de rotina, haverá mudanças de mentalidade. Renovem as suas mentes para que eu e você possamos ser transformados e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu profetizo e declaro sobre as nossas vidas que haverá mudança de prioridades. Se por acaso Deus se tornou segundo, terceiro, quarto lugar, no final
final dessa noite ainda, Deus voltará a ser o primeiro lugar em tua vida. Haverá mudanças de vida espiritual. Nós declaramos que toda frieza espiritual, ao você recomeçar, irá dissipar. Você voltará a queimar por Deus, queimar com o Espírito Santo de Deus, queimar pela presença dEle. Em nome de Jesus haverá mudanças de ambientes e círculos sociais. Meu Deus, está forte isso aqui nessa noite. Feche os teus olhos, eu quero declarar isso sobre a vida de alguém. Alguém aqui vai receber essa palavra. Deus está mudando os teus círculos sociais. Amizades que são, não vão ser mais. Círculos e ambientes que você frequentava, que talvez te davam prazer carnal, talvez alimentavam a sua carne, talvez te satisfaziam um pouco na alma, vão deixar de ser o seu ambiente social. Isso é passado. Deus está fazendo algo novo. Deus está trazendo pessoas novas para a tua vida. Deus está trazendo ambientes novos para a tua vida. E é lá que te esperam as bênçãos que já foram ordenadas e liberadas por Deus para você. Mas isso não só faz parte do recomeço, isso faz parte da mudança. Quero ler com você Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Diga uma coisa. Diga uma coisa. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, diga avançando, para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, há um prêmio que nos espera para o chamado que Deus tem para as nossas vidas, mas nós precisamos esquecer das coisas que se passaram, avançar, prosseguir, e certamente, naquele grande dia, eu e você, assim como Paulo, receberemos o prêmio do nosso chamado celestial, de acordo com Cristo Jesus. Nesse capítulo, Paulo está usando o seu testemunho para ajudar os crentes ali de Filipe a não se entregarem à doutrina dos judaizantes. Qual era essa doutrina? Judaizantes eram pessoas crentes, mas acreditavam que eles ainda precisavam praticar as leis e os rituais da velha aliança, circuncisão, tudo aquilo eles precisavam fazer, eles achavam que precisavam fazer. E Paulo está usando o seu testemunho para dizer para aqueles cristãos: não, vocês de fato não precisam fazer isso, porque Cristo é suficiente. E até hoje, infelizmente, tem igrejas que ainda inserem religiosidade no meio. Não, Cristo não é suficiente. Você precisa fazer tal coisa, você precisa usar tal roupa, você precisa falar de tal jeito, você precisa fazer. Não, tudo que precisava ser feito para que eu e você alcançássemos a presença de Deus já foi feito na cruz do Calvário. E é isso que Paulo está tentando ensinar. E Paulo está dizendo: olha, eu era como vocês, eu era como esses caras, eu priorizava a lei judaica, eu priorizava os rituais, eu era o verdadeiro hebreu, eu sabia toda a lei, eu era um fariseu com zelo, eu fazia tudo maravilhoso quanto à lei de Moisés. Mas depois que eu conheci Cristo, todas essas coisas perderam valor. Depois que eu recomecei, todas essas coisas perderam valor. Agora eu prossigo para o alvo, eu esqueço daquilo que ficou para trás, e eu sei, serei premiado com o meu chamado celestial em Cristo Jesus. De fato, Paulo viveu um recomeço, mas também ele viveu uma mudança de vida. Eu já falei isso aqui. Para mim, Paulo tem a maior história de transformação da Bíblia. A maior. Mais do que Pedro, mais do que os apóstolos, Paulo. Recomeçou, diga, recomeçou e mudou. E nunca mais voltou à vida antiga, assim como eu e você, nunca mais voltaremos para o lugar de onde Deus te tirou, irmão, em nome de Jesus. Você nunca mais vai voltar para o lugar de onde Deus te tirou. Por mais que te chamem para voltar, por mais que a sua carne às vezes seja tentada a voltar, diga comigo: eu não voltarei atrás. Paulo, é claro que a base da transformação de Paulo é Jesus,
sem dúvida alguma. A base da nossa transformação é o nosso encontro com Cristo. Mas para que Paulo, irmão, vivesse versículos 13 e 14, para que Paulo esquecesse daquilo que ficou para trás, para que Paulo avançasse para o que estava adiante, para que Paulo prosseguisse para o alvo e eventualmente recebesse o prêmio do chamado dele, ele precisou fazer algo crucial para quem quer recomeçar e mudar. Paulo precisou fazer algo importantíssimo para quem quer recomeçar e mudar. Isto é, evitar de cometer os mesmos erros que você cometeu no passado. Alguém aqui tem desejo de evitar os mesmos erros que você já cometeu no passado? Só o desejo. Não é dizer que você não vai errar novamente na sua nova fase. Não, ninguém é perfeito. Estamos sendo aperfeiçoados por Deus de dia em dia, de glória em glória, amém? A cada dia, um pouco mais, até chegarmos diante de Deus e sermos aperfeiçoados completamente. Até então, vamos errar, vamos tropeçar, mas quem disse que a gente tem que tropeçar no mesmo lugar? Quem disse que tem que ser a mesma pedra? Quem disse que tem que ser o mesmo poço para onde você tem que voltar? Não, nós podemos sim evitar os erros do passado para uma mudança radical. Erros passados precisam ser evitados. Então, aprendendo com Paulo nessa noite, Paulo que teve uma transformação radical, não foi qualquer transformação. Nós estamos falando de alguém, como eu já falei aqui várias vezes, que deixou de perseguir a igreja de Cristo para plantar várias igrejas para Cristo. Nós estamos falando de alguém que passou um tempo longo atormentando os cristãos e passou a encorajá-los desde a prisão. Então o que é que Paulo fez para evitar os mesmos erros? Como que a gente pode evitar os mesmos erros do passado? A primeira coisa, irmãos, que nós temos que aprender é não dar significância ao que não tem significância. Não dê significância àquilo que é insignificante. Se você voltar mais alguns versículos antes desse texto que nós lemos, Paulo vai dizer assim: circuncidado no 8º dia, agora ele está se gabando, tá? Mas dando o testemunho dele, olha só. Eu fui circuncidado no 8º dia. Eu sou pertencente ao povo de Israel. Isso capítulo 3, versículos 5 a 7. Pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Olha só, quanto à lei, fariseu. Não é qualquer cara, é fariseu. Fariseu, na verdade, a definição de fariseu não é um insulto como normalmente nós usamos. Fariseu é alguém que fala por Deus na época. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo destas coisas, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo dizendo: eu era tudo isso, mas olha só, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda depois que eu conheci Jesus Cristo. Nada disso mais tinha valor. Antes de Cristo, antes de eu recomeçar, essas coisas eram significantes. Depois de Cristo, o que tinha valor não tem mais valor. Agora, o meu único prêmio é Jesus Cristo. Agora, aquilo que tem valor na minha vida é Jesus. É o chamado de Jesus na minha vida. Paulo parou de dar significância àquilo que era insignificante. É o que Paulo está dizendo aqui. Antes de recomeçar, eu valorizava coisas que agora eu considero como perda. Alguém está comigo aqui nessa noite? E era justamente essas coisas que Paulo valorizava que o fez perseguidor da igreja de Cristo. Ele vai falar ali no verso 6, quanto ao zelo de tudo isso, eu era tão zeloso com isso, que eu passei a perseguir a igreja. Eu era tão zeloso com isso, que eu achei que eu estava fazendo a obra de Deus. Olha só, irmão, olha o risco que nós corremos quando nós damos significância às coisas erradas, ao ponto de chegar que estamos fazendo a obra de Deus, e na verdade estamos fazendo completamente o contrário. Então como que Paulo nunca mais na vida dele
perseguiu uma igreja, mas se tornou plantador delas. Ele parou de dar significância a estas coisas e começou a significar aquele que o encontrou ao caminho de Damasco. Está lá no versículo 7, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Eu declaro sobre a sua vida que Jesus vai abrir os teus olhos nessa noite, porque tem muita coisa que você ainda considera como lucro, e Deus quer te dizer: meu filho, isso é perda, isso não tem valor nenhum diante da minha presença. Para de trocar, fecha os teus olhos, igreja. Eu sinto o Espírito Santo ministrando nesse momento aqui. Para de trocar minha presença por coisas que não têm valor aos meus olhos. Talvez você está em online e é Deus falando com você: para de trocar a minha presença por algo insignificante. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, você vai ver que essas coisas que antes você valorizava não tem valor nenhum, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele. Nós somos dele, tudo é para a honra e glória dele. Por que será? E não tem nada de errado você recomeçar nessa noite, nesse mês de campanha. Não tem nada de errado. Você que reconheceu que precisa recomeçar, glória a Deus. Mas por que estamos recomeçando certas áreas da nossa vida, irmão? Será que temos valorizado demais o que não merecia tanto valor? Será que demos significância demais a coisas que não eram significantes? E consequentemente desvalorizamos aquilo que de fato tem valor? Porque a consequência é isso. Quando você valoriza algo que não tem valor, você desvaloriza o que tem. Alguém aqui comigo nessa noite? Diga: quando eu valorizo o insignificante, eu desvalorizo o significante. O trabalho tem o seu valor, sim. Escuta aqui, irmão, você que está online. O trabalho tem um valor, sim. Claro que tem. Deus mesmo disse: o homem tem que trabalhar para comer. Mas quando valorizamos demais isso, irmãos, quando valorizamos demais o trabalho, sobrevalorizamos o trabalho, essa uma coisa sobrevalorizada muitas vezes nos leva a recomeçar várias áreas da nossa vida. Não é só um, não é só um. É família que tem que ser recomeçada por causa da sobrevalorização de trabalho. É casamento que tem que ser recomeçado porque valorizou demais o trabalho. É vida espiritual que tem que ser recomeçada porque sobrevalorizou demais o trabalho. Uma coisa recebendo um valor que não deveria receber faz com que pessoas tenham que recomeçar 1, 2, 3, 4, 5 áreas da sua vida. Vários outros exemplos. Sabia que tem casal que valoriza tanto os filhos que a vida conjugal fica no lixo? Alguém está comigo aqui nessa noite? Ou vice-versa. Valoriza tanto a vida conjugal, é tanto tempo a sós. Falando nisso, a gente precisa de um tempo a sós, né? É verdade. É verdade. Valoriza tanto tempo a sós, as viagens a sós, que os filhos ficam largados, irmão. É uma coisa sendo sobrevalorizada e outra sendo completamente desprezada. Significância de cada coisa tem que ser medida, tem que ser revista. Vida social é homem valorizando demais o futebolzinho, o tempo com os amigos, deixando de lado a esposa, os filhos. Mulher também. Tem mulher que sai com as amigas, larga o marido, só vê na semana que vem. Não quer nenhuma indireta aqui não, tá, gente? Para de cutucar teu esposo aí, em nome de Jesus. Você guarda esse cotovelinho aí do seu lado, que daqui a pouco vem uma para você também. É ou não é?
Sobrevalorizamos as coisas demais, o comprar, o consumismo, especialmente nos Estados Unidos, o poder aquisitivo alto. Sobrevalorizamos demais, demais, demais. E aí a nossa vida financeira está no lixo. Temos que recomeçar nossa vida financeira. Por quê? Damos significância demais àquilo que não merecia tanto valor. Você está comigo? Então, se algo merece valor na sua vida, valorize na medida certa, mas não sobrevalorize. Saiba onde cada coisa vai. Saiba o valor de cada coisa. Trabalho, você tem um valor, sim. Mas trabalho, fala isso, irmão. Se você está aqui, você está online, e você sabe que você está sobrevalorizando o seu trabalho demais, irmão, vai para o quarto sozinho, para ninguém achar que você é doido, e fala para o seu trabalho: trabalho, você tem o seu valor, mas o seu valor só merece 8 horas do meu dia. That's it. O resto é para minha família, o resto é para Deus, o resto é para outras coisas. Você só merece 8 horas do meu dia. Estou falando aqui com alguém ou não? Vocês estão com medo de dizer amém. Se tem coisa que não tem valor nenhum, irmão, o que é que está fazendo na sua vida? Se não tem valor nenhum, por que ainda está ocupando espaço na sua vida? Em nome de Jesus, irmão, se Deus te trouxe aqui nessa noite para te revelar coisas na tua vida que não tem mais valor, talvez uma época passada até tinha, mas hoje você é uma pessoa nova, hoje você se deparou com a presença de Deus, hoje, assim como Paulo, depois que você conheceu Cristo, coisas que tinham valor não tem mais, irmão. Se Deus te revela nessa noite algo que não tem mais valor na tua vida, sai daquela porta e diz: aqui você vai ficar. Pá. Dentro da igreja não, lá fora. Se não tem valor na sua vida, também não vai ter valor aqui não, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Será que tem coisas que não tem mais valor na sua vida, irmão? Só está ocupando espaço, só está ocupando tempo, só está atrapalhando tudo. Em nome de Jesus, está na hora de arrancar. Diga comigo: arrancar. Valorize o máximo possível o seu tempo com Deus. Sabe por quê? Pastor, mas Deus aí não vai ocupar todo o meu tempo. Claro que não, irmão. O lindo de você se dedicar ao máximo a Deus nunca é demais. Com Deus nunca é demais. Você nunca vai sobrevalorizar Deus. Tanto porque todo o nosso tempo dedicado a Ele, todas as nossas forças, ainda seria pouco em comparação àquilo que Ele fez por nós. Valoriza ao máximo seu tempo com Deus. Por quê? Porque Ele vai te guiar a dar a atenção necessária a tudo que tem valor na sua vida. É o Espírito Santo que vai te guiar. Agora você precisa estar com sua família. É o Espírito Santo que vai te guiar. Agora você precisa estar no seu trabalho. Foca no seu trabalho. É o Espírito Santo que vai te guiar. Agora você precisa focar nos seus estudos. Foca aqui. Quando você coloca Deus em todas as áreas da sua vida, Ele te orienta em cada momento que você precisa estar em cada área. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Nunca. Diga: Deus nunca é demais. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é permitir que o Espírito Santo te oriente em cada momento. É saber que na hora do seu trabalho não é hora de fazer outra coisa. Foca no seu trabalho, faz seu trabalho com excelência. Quando você está com sua família, é hora de estar lá. Foca na sua família, não é hora de trabalho. Quem está te guiando a fazer isso? O Espírito Santo. Por quê? Porque em todo momento você está buscando Ele. Ele vai te guiar a dar a significância correta a cada coisa que tem valor na tua vida. Ele nunca vai exigir que você passe o dia inteiro na igreja. Ele nunca vai exigir 100% do seu tempo. Ele quer 100% do seu coração, mas não do seu tempo, porque Ele sabe que você tem os seus afazeres, as suas responsabilidades. Prova disso é o dízimo. Quanto que Deus exige em questão de dízimo? 10%. Ele merece tudo, mas Ele exige 10%. Você fica com 90%, dízimo é 10%. Ou seja, não se preocupe, irmão. Você que quer buscar Deus ao máximo,
Não se preocupe. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, em cada momento. Alguém está comigo aqui nessa noite? Então, quando isso acontecer, quando Deus se torna o centro da sua vida, da sua família, Ele vai falar com você. Se é que Ele já não está falando com você, filho, você precisa valorizar mais certas coisas. Filho, você precisa dar atenção a tal coisa na sua vida. Mas entenda também, irmão, nessa nova fase, Ele também, eu repito, Ele também vai te mostrar aquilo que não tem mais significância na sua vida. Quer um exemplo disso? Alguém que mudou totalmente, fora Paulo, que para mim talvez seria o segundo exemplo maior de transformação, Zaqueu. Zaqueu teve uma mudança total, de ladrão a generoso, de desonesto a uma pessoa íntegra. Por quê? Zaqueu nunca mais cometeu os mesmos erros. Por quê? Zaqueu parou de dar significância a algo que não tinha tanto valor quanto ele dava. O que era isso? Quem já quer adivinhar aí? O pior de todos. O que Zaqueu significava tanto que o fez ser desonesto? Ladrão. Dinheiro. Alguém falou aí bem baixinho, com medo de errar. Dinheiro. Quando Zaqueu parou de dar significância demais ao dinheiro, o dinheiro tem o seu valor, tem, mas cuidado para não sobrevalorizar, porque tem famílias completamente destruídas por esse mesmo erro. Sobrevalorizou demais o dinheiro. Quando Zaqueu parou de fazer isso, ele não só parou, ele teve uma mudança completa. Ele passou a ser generoso. Como que um ladrão passa a ser generoso? Como que um ladrão não somente recomeça, mas ele muda? Ele entende. Aquilo ali tem um valor, mas não tanto a ponto de eu roubar e ser desonesto com os meus irmãos judeus. Alguém quer mudança aqui? Então hoje à noite Deus te trouxe aqui para reajustar valores na sua vida. Reajustar valores. Feche os teus olhos, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deus está reajustando valores aqui nessa noite. Deus está reajustando. Nós vamos tirar das nossas vidas o que de fato não tem mais valor. Nós vamos voltar a valorizar o que realmente tem valor, o que realmente tem significância. Nós valorizaremos mais o que é eterno. Está na hora da igreja de Cristo começar a valorizar mais, por mais que é invisível. O invisível é o eterno e o visível é passageiro. Em nome de Jesus, irmãos, vamos começar a valorizar mais aquilo que vai transcender para a eternidade, que vai durar para sempre, e deixar de colocar tanta atenção naquilo que é passageiro, naquilo que um dia não vai mais estar diante dos nossos olhos. Eu declaro em nome de Jesus, o louvor pode subir. Ao termos nossos valores realinhados, ao termos os nossos valores realinhados, nós vamos viver um recomeço sólido, nós vamos viver um recomeço duradouro, nós vamos viver não apenas um recomeço, mas em nome de Jesus haverá também uma mudança, mas não é uma mudança qualquer, é uma mudança radical. É a mesma mudança que Paulo experimentou, é a mesma mudança que Zaqueu experimentou, é a mesma mudança que tantas outras pessoas na Bíblia experimentaram. Você vai experimentar também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precisamos evitar cometer erros passados. Não nos prendendo e ficando aprisionado pelos erros, pelas consequências. Alguém aqui já sentiu o que é sofrer consequência de erro? Não esqueça. Esqueça o passado, mas nunca esqueça das consequências dos seus erros. No versículo 6, Paulo ele conclui: meu zelo por essas coisas, o meu erro, gerou uma consequência. Eu persegui a igreja de Cristo. Mas isso também gerou outra consequência: famílias destruídas, pessoas que morreram, filhos que ficaram sem pais. Tudo isso foi consequência dos erros de
Paulo. Muitos teólogos creem que o peso da consciência de Paulo, por causa disso, era o espinho na carne dele, que ele pediu para Deus remover 3 vezes. Não podemos falar certo, mas muitos creem isso. Tamanho peso na consciência dele. Nossa, eu não acredito que eu fiz uma coisa dessa. Eu não acredito que eu errei a ponto de matar pessoas que hoje são meus irmãos em Cristo. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 9, quanto à consciência dele a respeito dessa consequência. Ele disse: sou o menor dos apóstolos e nem mereço ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque persegui a igreja de Cristo. A consequência do erro dele. O peso das consequências não só fizeram... Agora, aqui está o interessante. O peso da consequência não só fizeram Paulo parar de valorizar o que não tinha valor. O peso da consequência de Paulo não só o fizeram parar de perseguir a igreja, mas o impulsionaram a fazer o oposto. Em vez de valorizar a lei, agora Paulo valoriza a graça em Jesus Cristo. Em vez de perseguir a igreja de Cristo, agora Paulo começa a plantar a igreja de Cristo. Por quê? Porque ele não esqueceu da consequência do erro dele. Não esqueceu da consequência do peso dele. Ele não ficou preso num remorso. O que é remorso? Nossa, eu não deveria ter feito aquilo que levou Judas a tirar sua própria vida depois que traiu Jesus. Paulo não ficou preso no remorso, mas ele foi diretamente para o arrependimento. E ao ir para o arrependimento, ao trazer as consequências para a mente dele e gerar um arrependimento, Paulo passou de ter um propósito de destruir para um propósito de construir. Então Deus vai mudar o teu propósito também. Tem propósito sendo mudado nessa noite. Tem propósito sendo mudado nessa noite. Mas não podemos esquecer das consequências dos nossos erros. Então não vamos apenas desejar parar de cometer os erros, não, irmão. O objetivo não é apenas desejar de não cometer os mesmos erros. O objetivo é gerar resultados completamente opostos ao que estávamos gerando antes, quando recomeçarmos. Se você destruía, você vai construir. Se você colocava para baixo, você vai motivar. Se você falava coisas negativas, a partir de hoje, ao você recomeçar e lembrar das consequências das suas palavras no passado, a partir de hoje, o que vai sair da sua boca são palavras de vida. Você vai gerar completamente o oposto. Então sobrevalorizou, trabalho demais, família destruída. Mas há um recomeço para isso. Só que quando você recomeçar, irmão, quando você recomeçar, você não vai apenas parar de sobrevalorizar o trabalho. Quando você recomeçar, você vai além disso. Para quê? Para unir o que antes ficou dividido, para restaurar e construir novamente o que antes ficou destruído. Famílias serão completamente restauradas aqui nessa noite. Casais serão completamente restaurados. Você vai gerar o oposto. Vida financeira desorganizada gerou o quê? Gerou dívidas. Você terminou um ano, está começando um ano já endividado, amém? Está na hora de recomeçar a sua vida financeira. Alguém aqui comigo nessa noite? Só que você não vai só sair da dívida, você vai fazer o oposto, você vai começar a investir. Eu vejo pessoas investindo aqui em nome de Jesus financeiramente. Você não vai só parar de estar em dívida para sobreviver, para pagar as contas, não. Você vai ir além. Quando você recomeçar e lembrar das consequências do seu erro, isso vai te impulsionar a fazer muito mais. Você vai ser um investidor financeiramente neste país. A sua família vai ser abençoada. O reino de Deus vai ser abençoado através da sua prosperidade. As consequências do erro vão te impulsionar, não somente de parar o erro, mas construir coisas novas em nome de Jesus. Você pode ficar em pé nessa noite. Fecha os teus olhos comigo. Fecha os teus olhos aí onde você está. Sua vida espiritual foi negligenciada, erro gerou consequência, frieza espiritual. Você se afastou de Deus, você se afastou do caminho de Deus, mas hoje Deus te trouxe aqui para recomeçar a sua vida espiritual. Só que, irmãos, você não vai só voltar a ir à igreja, não.
Dessa vez, as consequências de negligenciar a sua vida espiritual não só vão fazer voltar a ir à igreja, vão fazer você se aprofundar mais na palavra de Deus, vão fazer você procurar um discipulado, vão fazer você servir a igreja de Cristo. Antes do erro você não servia, mas agora, irmãos, quando você traz à mente as consequências do seu erro, você vai começar a ser motivado a fazer mais do que você fazia antes. Você vai se aprofundar nas escrituras, você vai passar a jejuar, você vai passar a se dedicar, a sua vida de oração vai crescer, a sua vida de oração vai ir para outro nível. As consequências do erro vão servir como um trampolim. Você não vai só parar de errar, você vai ir para outro nível na sua vida espiritual. Zaqueu poderia simplesmente ter parado de roubar. Zaqueu poderia simplesmente ter parado de enganar as pessoas. Mas ele usa a consequência dos seus erros para fazer muito mais. Aquele que roubou agora é motivado não somente a devolver aquilo que ele roubou, mas a devolver 4 vezes mais o que ele tinha roubado. Você está pronto para recomeçar e ir para um nível muito maior do que você imaginava? Então não esqueça das consequências dos seus erros. São justamente elas que podem te impulsionar a falar: eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um estudante melhor, eu quero ser um irmão melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não só quero parar de errar, não, eu quero ir muito mais. Eu quero ter uma troca de propósito. Eu quero restituir pessoas que eu prejudiquei. Irmão, nessa noite, os seus erros prejudicaram pessoas. Feche os teus olhos aí comigo, não se distrai. Os seus erros prejudicaram pessoas, assim como os erros de Zaqueu prejudicaram. O seu recomeço, você vai lembrar dessas consequências. E assim como Zaqueu restituiu aqueles que ele prejudicou, você vai restituir as pessoas que você prejudicou também, caso isso seja o seu cenário. E você pode começar a fazer isso, sabe como? Como, pastor? Pedindo perdão. Você que está aqui nessa noite, você que quer recomeçar a sua vida, você que quer fazer as coisas diferentes, Deus está te trazendo agora à memória algumas consequências dos seus erros, consequências que afetaram negativamente pessoas que eram próximas a você, e você vai começar a restituir a vida delas pedindo perdão. Então, irmão, nesse recomeço, levante suas mãos, feche os seus olhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Neste recomeço não vamos só parar, vamos restituir, vamos construir, vamos ir muito além, vamos edificar, vamos ir além de simplesmente reverter o dano que nossos erros causaram. Você será instrumento de restauração e será usado para gerar restituição e cura na vida de outras pessoas. Deus vai transformar consequências de erros passados em propósitos. Aquilo que era erro no seu passado se tornará propósito. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para esse momento de campanha. Você que está nessa campanha, nesse mês de recomeço, você pode vir aqui para frente, mas continua com os seus olhos fechados. Coloca a tua mente em Deus. Os erros do teu passado servirão como propósito para o recomeço. Você vai ir muito mais além do que você imaginava. Toda dor causada por erros em você mesmo, toda dor causada por seus erros na vida do seu cônjuge, toda dor causada pelos seus erros na vida de pessoas do seu passado, irmãos, Deus vai restituir. Você irá restituir na vida deles. Não esqueça, não esqueça. Traz à memória as consequências dos erros, não para você se autocondenar, mas para você entender: Deus, eu nunca mais
Eu nunca mais quero cometer os mesmos erros. Nunca mais eu quero cometer os mesmos erros. Nunca mais eu quero sofrer essas consequências. Nunca mais eu quero voltar. Nunca mais eu quero voltar a machucar pessoas que eu machuquei antes. Vem comigo, vem comigo. Nunca mais eu quero voltar a prejudicar pessoas que eu prejudiquei antes. Nunca mais eu quero voltar a fazer danos que eu fiz antes. Nunca mais eu quero voltar a machucar a mim mesmo, o meu coração, meu espírito, minha alma. Vamos. Vamos, você não ficará caído pelos seus erros. Você não permanecerá caído. Toda queda será seguida de levantar mais forte. Você vai se levantar de uma maneira mais forte. Você vai voltar de uma maneira mais forte. Você vai voltar de uma maneira mais sobrenatural. Esse não é o teu fim. Você vai dar a volta por cima. Aquilo que você perdeu será restituído 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes mais. O Paulo que perseguiu, agora é o Paulo que pregava. O Paulo que destruía, agora era o Paulo que construía. O Paulo que arrancava sementes da igreja, era o Paulo que agora estava plantando sementes para que igrejas frutificassem. Assim será na sua vida, assim será na vida da sua família. Lembra das consequências, irmãos, e sejam motivados por ela a não somente recomeçar, mas a viver uma mudança extraordinária. Aleluia. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida. Recomeço não será externo. O recomeço não será apenas externo, mas será de dentro para fora. Deus está mudando a tua essência. Deus está mudando a tua essência. Há uma mudança de essência nessa noite. Você vai se desprender de tudo que te prendia ao passado. Os pesos antigos não terão mais poder sobre o seu futuro. O que pesava antes não vai pesar mais. Você vai começar a valorizar o que de fato tem valor. Meu Deus. Valores sendo reajustados. Valores sendo reajustados nessa noite. Valores sendo reajustados nessa noite. Meu Deus, dá vontade de não parar, dá vontade de não parar. O que tinha significância não terá mais.
E o que se tornou insignificante tinha valor, você voltará a dar significância. Filhos estão voltando a ser valorizados. Casais estão voltando a ser valorizados. Casamento está sendo valorizado nessa noite. Família está sendo valorizada nessa noite. Dinheiro está perdendo valor. Dinheiro está perdendo valor. Seu trabalho está perdendo valor em nome de Jesus. Eu preciso fazer essa oração para alguém aqui. Não sei se é online ou se você está aqui nessa noite, mas eu quero convidar todo mundo. Coloca a mão no teu coração. Todo mundo, se você está aqui na frente ou aí nas cadeiras, coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos, ninguém olhando para ninguém nessa noite. É noite de recomeço de vida espiritual. Então eu quero que toda a igreja repita comigo nessa noite essa breve oração. Diga: Senhor Jesus, eu quero começar uma vida contigo. Eu quero uma mudança radical na minha vida. Por isso eu abro meu coração. Eu te recebo como meu suficiente Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, um dia eu tomei essa decisão, mas eu desvalorizei tua presença. Hoje eu volto para ti. Me recebe. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, se você fez uma dessas duas orações, recebendo Jesus ou voltando para Ele, reatando a sua vida com Ele, vou contar até 3. Levanta sua mão, eu quero te ver. 1, 2, 3. Alguém aqui fez uma dessas duas orações essa noite? Alguém aqui precisa reatar, renovar a sua aliança com Jesus? Só você levantar sua mão aí onde você está. Se você está online e tomou essa decisão, eu quero que você digita aí: eu decido por Jesus. E nós vamos orar por você também, te indicar para a igreja mais próxima, para você receber sua nova família em Cristo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, igreja. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo resto de semana. Que Deus te dê forças para terminar essa semana em vitória, em nome de Jesus. Não fique sozinho, participe de um GC. Ande com um GC para a sua vida espiritual florescer ainda mais. E nos vemos aqui 10h30 domingo. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.